Não sei quanto a você, mas eu, particularmente, sempre tive muito orgulho da atuação da Lava Jato. Eu não sou bobo e nem mentiroso. Eu reconheço que tiveram alguns atropelos, sim, isso é fato, mas isso não desqualifica a grandeza e a esperança que o brasileiro teve em ver corruptos atrás das grades. Porém, agora, a própria Suprema Corte, que deveria só se manifestar nos autos, só nos processos, resolve atacar a Lava Jato, comparando ela com crime organizado. Isso é um absurdo, é uma verdadeira aberração. Por outro lado, vamos falar também da pressão da oposição. Depois de uma pressão muito grande da oposição, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teve de recuar. É o que nos conta uma matéria da Revista Oeste. Ela mostra, que a pressão contra o ministro Alexandre de Moraes está dando certo. Apesar de pousar com uma áurea de grande, poderoso, eles já começam a sentir algumas pancadas da própria oposição, da mídia e do governo norte-americano. E por falar em governo norte-americano, o Trump não está de brincadeira não, mas não está mesmo. Ele falou que esses opositores, figuras criminosas, foi como ele citou, serão todas enviadas, ao que depender dele, para o Bukele enfiar na cadeia, colocar dentro da cadeia e jogar a chave fora. Outro ponto também é que o governo Lula está passando uma fase muito ruim, uma bad vibe, Ou seja, um momento em que o governo Lula está com a popularidade lá embaixo, um moral menor do que popô de sapo. Ninguém está aguentando mais. Escândalos de corrupção estourando o tempo todo. E aí vem um escândalo agora que atinge um dos principais ministros do Lula e pode ser um grande escândalo de corrupção que foi denunciado. E ainda sobre o caso Felipe Martins, uma visita misteriosa de uma figura ligada ao governo Lula, uma influente figura ligada ao governo Lula, esteve nos Estados Unidos. E isso ligou um alerta, acendeu um sinal vermelho na oposição. O que esse cara foi fazer lá, em plena véspera de julgamento do caso ou da ação do Felipe Martins? Bora entender tudo isso? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, isso é importante pra caramba. A gente tá com a nossa meta. Eu sei que você vai me ajudar, Você vai ajudar os conservadores a mostrarem que nós estamos engajados, que nós estamos juntos, batalhando, acreditando que as coisas vão melhorar. Então, manda o canal aí para mais pessoas, não custa nada. Você tem aquele amigo seu que gosta de política, manda para ele, compartilha, Vamos alcançar o maior número de pessoas o possível. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês aqui no nosso canal e ajude a gente aí, tá? Além do que também tem muita gente reclamando que não está sendo notificado do canal, das publicações. Então coloca aí no comentário. Para você também que não conhece nossos livros, visite aí, tá? Olha, você quer concorrer às eleições em 2026? Você quer nos defender lá? Faz o download do livro Persuasão Política. Como que você vai se portar? Como que você vai conseguir autoridade para conseguir convencer os seus eleitores que você quer fazer a diferença? Que você quer fazer um mandato conservador, um mandato que realmente vai combater aí a corrupção? Pois é, esse livro aqui é imperdível, tá? É necessário que você conheça esse livro, que você entenda a importância desse livro. Tá bom? Mas bora começar? Vamos de matéria, que eu sei que você está aqui por isso, não é pelos meus lindos olhos azuis, Com certeza você está aqui para saber das notícias e ficar bem informado. Olha só o absurdo disso aqui, Sinceramente, é algo que nos assusta. Gilmar Mendes diz ter orgulho do desmanche da Lava Jato. Caramba! Como assim? A Lava Jato nos trouxe tanto orgulho. A gente viu corruptos, confessos, réu-confessos. Nas palavras do Gilmar Mendes lá atrás, antes da Lava Jato bater na porta do STF, o PT tinha criado uma cleptocracia e a Lava Jato estava nos salvando desses políticos corruptos. Mas agora ele disse que está orgulhoso do desmanche, que talvez ele mesmo participou da Lava Jato. E não parou por aí não, se parasse por aí já estava de bom tamanho. Aqueles juízes que só tem que se manifestar nos autos viraram políticos de carreira agora, só pode.
ficam dando entrevistas, né, com posicionamentos políticos o tempo inteiro. Gilmar Mendes fez críticas à Lava Jato, comparou a operação ao PCC, ao primeiro comando, ao crime organizado. Matéria da Metrópolis, fonte Metrópolis. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a fazer críticas à Lava Jato nesse sábado. Ele comparou a condução das investigações e ações do primeiro comando capital. Abre aspas. Essas coisas são muito dramáticas. Vi que aquele momento era decisivo e passei a dizer que aquilo ia dar errado, pelos dados, pelas más práticas que foram reveladas, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato. E depois, na operação Spoofing, parece que eu já sabia que o juiz combinava com os procuradores as ações. E depois, isso tudo ficou provado, afirmou Gilmar Mendes. Vamos lembrar do Twitter Files? Vamos lembrar do use a criatividade contra um jornal? Vamos lembrar também, e isso, né, os ministros não falam, de ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Vamos lembrar das decisões que só caçam perfis de direita. Por incrível que pareça. Não é? Então, assim, melhor, vamos lembrar da delação do Mauro Cid? Vamos lembrar de um juiz que não deveria estar lá, estando lá e pressionando, a ponto do cara desmaiado, o cara, um general do exército, que deveria, né? Acho que é general, tenente, não sei, do exército, que deveria, em tese, ter uma postura, uma coragem para enfrentar até tiro. A hora que viu o Alexandre de Moraes, fica parecendo um bambuzal, tremendo todo e desmaia, né? Vamos lembrar disso tudo. Vamos lá. E o Brasil, como é que tá, né? Com a maravilha, né, do STF salvando a democracia brasileira, a maioria dos brasileiros, vendo o Lula aí no poder, acredita que a criminalidade aumentou. Mas aumentou muito. Pois é. Saiu uma pesquisa do Datafolha, foi divulgada aqui pelo Infomoney aqui. 58% dos brasileiros veem o aumento da criminalidade no último ano. Meu irmão, 100% já sente isso. Quem não sente é porque está muito bem protegido. Porque realmente as facções criminosas estão tomando conta do Brasil. São várias. Para você que acha que só existe PCC e Comando Vermelho, você precisa entender que essas são as maiores. O Trem de Aragua já está aqui em 6 estados no Brasil. São 35 facções criminosas que estão ganhando corpo, né, elegendo políticos, colocando juízes. Essas Supremas Cortes, essas facções estão com muito poder. Já tem matérias especificando que eles treinam, né, pessoas para estudar e passar na prova de juiz, de delegado. Fazem campanha eleitoral onde um lado político... A gente teve denúncia em Belford Roxo sobre isso. Se o cara fosse candidato apoiador do Bolsonaro, não pisava lá dentro do município. Estranhamente, depois a esposa do cara virou até ministra de um governo aí. Cara, esse tipo de coisa tá escancarada no Brasil, né? Então não dá para disfarçar mais, não dá nem para esconder mais. Vamos lá, matéria da Revista Oeste, pessoal. Oposição pressiona e Moraes manda soltar mais 3 presos pelo 8 de janeiro. A pressão da oposição tá dando resultado. Você pode falar qualquer coisa, mas você precisa reconhecer que a pressão da oposição está apresentando resultados. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus, pessoal, a 3 presos pelo envolvimento no 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes mandou soltar o ex-policial militar de Minas Gerais, Marco Alexandre Machado de Araújo, e o major da Polícia Militar do Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos, e o empresário Ramiro Alves da Cruz Júnior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros. Você lembra do Ramiro dos Caminhoneiros, né? E o empresário, né, Ramiro dos Caminhoneiros. O trio estava detido preventivamente por quase 2 anos. Detido preventivamente. Eles que são de Minas Gerais, se eu não me engano, eles não foram presos no 8 de janeiro, não, tá? Eles eram acusados de financiar. Segundo informações confirmadas pela Oeste, Marco Alexandre deixou o complexo da Papuda em Brasília na tarde de sexta-feira. A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro comunicou a soltura oficialmente. Araújo havia se entregado espontaneamente em abril de 2023 à Polícia Federal. Pois é, meu irmão. O bicho tá pegando, né? Tá pegando. E aí, foi esse aqui
diferente de concessão de prisão domiciliar, foi habeas corpus, né? Considerando que as decisões eram ilegais. Porque o habeas corpus ele é um remédio constitucional contra o direito de ir e vir, né? Contra prisão arbitrária, prisão ilegal. Então, o próprio Alexandre de Moraes, ao conceder o habeas corpus, ele reconheceu que a prisão era ilegal. Pois é. Quanta evolução. Vamos lá, pessoal. El Heraldo México, que é o jornal aqui que publicou, ele fala aqui da pressão do Donald Trump, né, em relação à prisão de membros de facções criminosas, né, de gangues lá nos Estados Unidos. Uma das principais facções hoje é o próprio Trem de Aragua, que já está com seus tentáculos aqui no Brasil. O Donald Trump reconheceu o seguinte: esses bárbaros agora estão em El Salvador. Ou seja, depois de uma vitória do Donald Trump, onde a Suprema Corte disse o seguinte: Trump, sabe esses bandidos que vêm de outros países para cá e que são membros de facções, de gangues, criminosos? Toca tudo daqui. Manda para El Salvador. Há um acordo entre El Salvador, entre o Bukele e o Donald Trump, que o Bukele vai manter todos esses presos perigosos lá dentro, até que eles possam retornar às ruas, né? Sai mais barato para os Estados Unidos, passa uma pressão maior, passa maior medo, né? E aí, o Trump celebrou a deportação dos imigrantes, né, que estavam lá dentro. E também sua próxima reunião com o Bukele. Pois é, o presidente Donald Trump ficou muito feliz nesse sábado, né? Comunicou e celebrou a próxima reunião que terá com seu homólogo salvadorenho, Nayib Bukele, onde se falaram sobre temas de imigração, cooperação bilateral para seguir atacando os grupos terroristas. Ontem, o secretário de Assuntos Exteriores dos Estados Unidos disse que eles vão recuperar a América, né, Latina, a América do Sul aqui. Usou um termo pejorativo. Nós vamos recuperar o nosso quintal. Ou seja, querendo tirar a influência chinesa daqui e a influência desses grupos terroristas. Inclusive, a gente sabe muito bem que PCC, Comando Vermelho, tem influência e financiamento de grupos terroristas, né? Então, a própria USAID tinha financiamento, né, para esses grupos que iam para grupos de esquerda e depois acabavam sendo desviados. Então, tudo isso está sendo agora descoberto. O Donald Trump disse que quer partir para cima com tudo, né, para cima desses grupos criminosos. E aí, rolou uma coisa, tá? A própria Polícia Federal fez uma publicação. Tá rolando lá nos Estados Unidos a questão do julgamento do Felipe Martins. O diretor da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, ele teve em visita lá nos Estados Unidos nesse mesmo período. Agora iniciou a produção de provas. A oposição acusa que o Andrei poderia ter ido para lá para supostamente poder interferir nas investigações e tentar limpar a barra, né, sobre o caso Felipe Martins. Mas isso é só uma suposição, é uma acusação por parte da oposição. A publicação da Polícia Federal diz o seguinte: o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, visita Consulado-Geral do Brasil em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. A comitiva foi recebida pelo embaixador Santiago Mourão, cônsul-geral do Brasil, em Boston, e pelo ministro Lauro Beltrão Filho, vice-cônsul. Durante o encontro foram discutidos temas de interesse comum e a Polícia Federal e o Itamaraty, com destaque para a situação da comunidade brasileira residente em Massachusetts, nome difícil, e para o fortalecimento da cooperação institucional entre a Polícia Federal e o Consulado-Geral. Não tem nada a ver a relação entre uma coisa e a outra, mas levantou estranheza, né? Inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro chegou a falar sobre essa questão, né, da visita do delegado-geral da Polícia Federal lá, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora que o bicho fica mais tenso ainda, né? Vamos lá. O Lula tá numa fase má demais. E aí, parece que o Brasil ignorou
os escândalos de corrupção que já aconteceram nos governos anteriores. Agora, os escândalos de corrupção começam a ficar escancarados um atrás do outro, né? Olha essa matéria da Folha de São Paulo. Ministro da Agricultura de Lula é campeão de emendas enviadas a prefeito aliado. O Carlos Fávaro destinou 29 milhões a Jangada, cidade de 7 mil habitantes. O Ministério e Prefeitura não se manifestaram. Olha só que loucura! A Folha de São Paulo começou a fazer um trabalho muito importante. E aqui a gente tem que reconhecer esse ponto. Ela começou a fazer o levantamento de todas as emendas que foram destinadas pelos parlamentares. A Folha de São Paulo está fazendo o trabalho investigativo que a Polícia Federal deveria estar fazendo. E ela denunciou que o ministro do Lula mandou 29 milhões para uma cidadezinha, que só tem 7 mil habitantes. E isso pegou feio, né? O Von Serran, ele comentou sobre esse caso. Ele disse o seguinte, a cirurgia do Bonoro, né, do Bolsonaro, foi bem sucedida. Logo, teremos um boletim médico. Voltemos às denúncias. Como que uma cidade no interior de Mato Grosso, chamado Jangada, com apenas 7.400 habitantes, recebe 28 milhões de reais em emenda de Carlos Fávaro, ministro do Lula? A quantia equivale a 46 vezes o valor comum de uma emenda. Temos parlamentar de direita para levantar essa lebre e conferir a denúncia feita ontem pela Folha de São Paulo? Se alguém conhecer alguém de Jangada, pergunte se houve alguma nova obra grande na cidade. Pois é. E aí? Teve alguma obra para justificar esses 29 milhões que foram destinados para a cidade? Este é um ponto que precisa ser discutido, esse é um ponto que ele precisa ser levantado, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre esse ponto aqui, Jair Bolsonaro tornou-se réu com base em delações e sem que tenha havido golpe de Estado. Gente, isso a gente vem falando muitas vezes. O Fux falou que é estranho. A delação do Mauro Cid teve 9 versões, foi mudada várias vezes. Houve uma pressão, houve uma coação em cima do cara. Aquilo que o Gilmar Mendes reclamava da Lava Jato foi exposta, né? Ou seja, os caras estão utilizando, né, prisões eternas. O pessoal do 8 de janeiro está ficando 2 anos preso. Preventivamente. Né? Tá ficando cada vez mais escancarado. E aí, no caso do Bolsonaro aqui, gente, toda a base para julgamento do Bolsonaro é só uma delação do Mauro Cid? Ah, pelo amor de Deus. O Fernando Schuller, ele dentro da CNN, ele deu uma verdadeira aula de democracia, né? E mostrou como que o STF, em vários pontos, estão desrespeitando a Constituição, assim, de forma escancarada. Assiste só esse vídeo aqui. Que não dá, na minha visão, para aceitar a ideia de que o Estado cumprirá a função de guardião da verdade. Todas as experiências históricas, né, que nós temos registro, onde o Estado se coloca à posição do grande ditador, do bom ditador, quer dizer, ele arbitrando sobre a verdade, foram desastrosas. Né? O Brasil dos últimos anos é uma espécie de experimento social, não sei se é um experimento natural, mas é um experimento social de como a ideia do Estado disciplinador da verdade, ou guardião, essa ideia da democracia militando, Karl Lowenstein, né, tropicalizado, não funciona. E nós temos já 5, 6 anos de experiência, exatamente. Vamos lá, nós censuramos no Brasil em nome dessa ideia de que a democracia deve produzir uma certa lógica de exceção para proteger a si mesmo, porque essa, no fundo, é lógica, né? Que os instrumentos da democracia não são fortes o suficiente para proteger a própria democracia. Então nós precisamos de outra coisa. Nós precisamos dar poderes especiais para o Estado, nós podemos dar esses poderes subjetivos de interpretação sobre as palavras. Vai mais longe ainda, Chula. Como? Vai mais longe ainda. A sociedade não sabe para onde ela ir, o STF sabe. Então a gente sabe que não pode ter censura prévia no Brasil, mas a gente aceita a censura prévia, como aconteceu a rodo no Brasil nos últimos anos. Ah, não, porque agora é necessário, nós temos que corrigir isso, então um pouquinho de autoritarismo instrumental é necessário para corrigir, ou salvar, ou proteger a própria democracia. Certo? Isso me fora. A frase foi dita pela própria Carmen Lúcia. Pois é, então, né, nós exatamente aceitamos uma ministra dizendo que, não, nesse caso, uma pitadinha de censura prévia vai ser importante. E na verdade não era, né, era um documentário
Que o STF proibiu sem nenhum ministro ver o documentário. Sem ninguém saber o documentário. Pelo menos eles viam os filmes, né? A pergunta, divulgar aquele documentário, lançar, faria grande diferença. Nós censuramos no Brasil nos últimos anos um economista chamado Marcos Sintra porque fez um tweet questionando o resultado de algumas urnas. Nós censuramos um um youtuber, porque ele disse que achava que mesmo um partido nazista teria que ter liberdade de expressão. É uma opinião da qual eu discordo, mas é uma opinião dele. Ele não está defendendo o nazismo, ele está dizendo que defendendo uma visão libertária. Aliás, primeira emenda nos Estados Unidos é assim. Então, por exemplo, se eu digo assim, não pode ter censura prévia no Brasil. Todos concordam, se a gente colocar aqui dezenas de juristas aqui, todos vão concordar que no ordenamento jurídico brasileiro a censura prévia é vedada. Inclusive, eu acho que membros do Supremo Tribunal Federal concordariam com isso aqui. Não, eles dizem isso com muita ênfase. Agora, por que cargas d'água a censura prévia é praticada em larga escala no Brasil nos últimos anos? E está tudo bem, está tudo legal, tudo em nome da democracia militante, da lógica da exceção, ou só agora já é 6 anos, então vai ser mais 6. É isso. Então, assim, o judiciário como um todo não tem mandato para proteger a nossa civilização. O mandato deles é para fazer cumprir a Constituição e as leis. O que não dá, né? Cara, genial, merece parabéns mesmo. Mas ele foi censurado. É brincadeira, tá, gente? Mas, assim, é isso, cara. A gente que grava vídeo aqui, a gente que produz conteúdo, todo dia a gente tem medo de chegar uma polícia federal na porta, de chegar uma ordem de censura, a gente tem medo. Porque a gente expressa a nossa opinião, porque a gente expõe os fatos conforme a verdade, tá? E se você me falar, mas deputado tal não tem medo, comentarista tal não tem medo, jornalista tal não tem medo, é mentira. Ele enfrenta o medo. Ele vai com medo mesmo. Mas que há o medo no Brasil hoje, isso é fato. Você que tá me assistindo, duvido que você não tem medo de deixar um comentário. Se você não tem, me prova. Deixa um comentário aí, com críticas. Você tem medo. Você sabe disso. Você sabe, né? E é isso, meu amigo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial para vocês.